Quinta questão. A figura 1A mostra como duas barras de materiais diferentes estão fixas entre si e há um suporte. E a figura 1B mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura ΔT. Veja bem, como elas estão fixas, elas vão sofrer a mesma variação de temperatura. Olha aqui, ó, tá aqui as duas barras, ambas na horizontal, antes da variação de temperatura, e aqui as duas barras após a variação de temperatura. Observe que a inclinação é para baixo, isso significa que a barra 1 se dilatou mais que a barra 2. Sabendo-se que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são α1 e α2, é correto afirmar que, e aqui estão as alternativas. A equação, a expressão matemática da dilatação da expansão linear é ΔL, de quanto foi a variação de comprimento da barra, L0, comprimento inicial da barra, alfa, coeficiente de dilatação, e ΔT, de quanto a temperatura da barra variou. Mas veja bem, como no caso do nosso exercício, as duas barras têm o mesmo comprimento inicial e sofreram a mesma variação de temperatura ΔT, por essa expressão, como L0 é o mesmo e ΔT é o mesmo, o coeficiente de dilatação alfa é diretamente proporcional ao quanto a cada barra se dilatou. Então, barra dilatou mais, maior coeficiente de dilatação linear. Barra dilatou menos, menor coeficiente de dilatação linear. Veja na figura 1B, que é essa daqui, que após a elevação de temperatura ΔT maior que zero, ou seja, ambas foram aquecidas, a barra 1 sofreu maior dilatação que a 2. Veja, a 1 se dilatou mais que a 2 quando aquecidas, ΔT positivo maior que zero. Portanto, a barra 1 tem maior coeficiente de dilatação linear que a 2, assim α1 maior que α2 e ΔT é positivo. Alternativa correta, C. Sexta questão. O material possui calor específico igual a 1 joule por quilograma graus Celsius quando está no estado sólido. Então, esse é o calor específico dele no estado sólido. E 2,5 joules por quilograma graus Celsius quando está no estado líquido. Um sistema composto por 0,1 kg, essa é a massa do sistema desse material, está ganhando energia de forma que sua temperatura varia segundo o gráfico da figura. Então veja aqui, ó. Na figura você tem no eixo vertical temperatura em graus Celsius e você tem no eixo horizontal a quantidade de calor transferido ao sistema. Então, quando a temperatura varia, veja bem aqui, de menos 15 graus Celsius até 5 graus Celsius, a substância está no estado sólido e ganhou Q1 de calor. Aí, o que aconteceu? Depois que a temperatura Q1, ele recebeu 6 joules, nesse caso, a temperatura é constante, 5 graus Celsius, e está mudando de estado. Está passando do estado sólido para o estado líquido. E por último, com a quantidade de calor de 6 joules passando até Q2, tá? Ele já está no estado líquido. E a temperatura passou de 5 para 45 graus Celsius. Ele quer a razão entre Q1 e Q2, estado sólido aqui, depois mudança de estado e aqui estado líquido, e esse desenho não foi fornecido, fui eu que coloquei, tá bom? Muito bem. No estado sólido, então o que você tem? No enunciado, você tem que a massa é 0,1 kg, calor específico no estado sólido é 1 joules por quilograma graus Celsius, e se você observar aqui na figura, no estado sólido a temperatura passou de menos 15 para 5 graus Celsius.
Jogando na expressão da equação fundamental da calorimetria, então Q1, nesse caso, só no estado sólido, vai ser MC, que é o calor específico no estado sólido, temperatura final menos a inicial no estado sólido. Massa 0,1, calor específico 1, 5 menos 15, afinal é 5 e a inicial é menos 15, que vai dar 0,1 vezes 20, então ele vai ganhar de calor só no estado sólido, para passar de menos 15 graus Celsius para 5 graus Celsius, ele vai ganhar 2 joules. No estado líquido, a massa é de meio quilograma, foi fornecido lá no enunciado que o calor específico no estado líquido é 2,5 joule por quilograma grau Celsius. No estado líquido, pode olhar aqui no gráfico, a temperatura inicial é 5 e passou para a final 45. E no estado líquido, a quantidade de calor que ele ganhou foi Q2 menos 6. Veja aqui, ó. Só no estado líquido, de 6 joules passou para Q2. Então, é claro que para ele ser aquecido só no estado líquido, vai ser esse Q2 aqui menos esse 6 aqui. Então, vai ficar Q2 menos 6, é a massa dele, 0,1, vezes o calor específico dele no estado líquido, 2,5, vezes a temperatura final, 45, menos a inicial, 5, que vai dar 0,25 vezes 40, que vai sobrar Q menos 6 é igual a 10, portanto, Q2 é igual a 16 joules. Essa é a quantidade de calor que ele ganhou só para o estado líquido. O enunciado pede Q1 sobre Q2, ou seja, ele está pedindo 2 sobre 16, que simplificando vai dar 1/8, e a alternativa correta é a alternativa derivada. Sétima questão. A figura mostra o caminho percorrido por um raio de luz que incide consecutivamente sobre a interface entre os meios 1 e 2 e sobre a interface entre os meios 2 e 3, e muita atenção aqui que esse detalhe é importante, sendo que θ2 é menor que θ3. Tá vendo aqui, ó, o θ3 é maior que o θ2, que é o ângulo entre os meios 2 e 3. E ainda ele está fornecendo, também importante, que o índice de refração do meio 2 é menor que o do meio 1. Está aqui o meio 2, está aqui o meio 1. Então, o índice de refração do 2 é menor que o índice de refração do 1. Nessa situação, afirma-se, aqui estão as afirmativas e as alternativas. Como eu vou analisar cada afirmativa, vamos lá. Você tem que guardar o seguinte, que quanto mais refringente é o meio, maior é o índice de refração dele, maior será o valor do N. Maior índice de refração, menor velocidade da luz nesse meio. E nesse caso, o raio de luz se aproxima da normal. Maior ângulo com a normal, menor índice de refração e vice-versa. Olha bem aqui, maior ângulo com a normal, menor índice de refração e vice-versa. Então, a 1 está dizendo, a velocidade da luz nos meios 1 e 2 é a mesma. Falsa. Por quê? Porque ele está dizendo no enunciado que o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1. Então, os meios 2 e 1 têm índice de refração diferente. Se eles têm índice de refração diferente, isso significa que a velocidade de propagação da luz em cada um também é diferente. De qualquer maneira, eu pus para você aqui alguma informação. O índice de refração de um meio representa a razão, que é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. Então, N é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, que é constante. Observando aqui, você vê que o índice de refração é inversamente proporcional ao valor da velocidade da luz. Maior velocidade da luz, menor índice de refração, e vice-versa. Isso quer dizer que como os meios 1 e 2 possuem índice de refração diferente, então a velocidade da luz nele também será diferente. A 2 diz, o índice de refração do meio 2
é o menor entre os 3 meios. Essa está falsa. Por que isso? Porque, olha, o meio 3, ele tem maior ângulo com a normal. E se ele tem maior ângulo com a normal, ele vai ter o menor índice de refração. Então, se o índice de refração do meio 3 é o menor de todos, e o enunciado diz que N2 é menor que N1, então o que você vai ter aqui? Que N1 maior que N2, maior que N3. Então, essa é falsa. Atenção nessa, que ela é a base para as outras seguintes. Na 3 ele diz, a velocidade da luz no meio 1 é a menor entre os 3 meios. Correta, maior índice de fração, menor velocidade. Tá? Então, o índice de fração do meio 1 maior de todos. Então, ele vai ter a menor velocidade. Isso está correto. E na 4 ele diz, o índice de refração do meio 3 é menor que o do meio 1. Não, a gente já viu que o índice de refração do meio 3 é menor que o do meio 1. Então essa também está correta. Tá vendo? N1 maior que N2 maior que N3. O menor índice de refração é do meio 3. Correta? A alternativa correta é a alternativa E.